Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Bitoneira e hoje nós vamos falar sobre índice de proteção ou Index of Protection, o IP que vocês conhecem nos motores, nos telefones celulares e em vários tipos aí de produtos eletroeletrônicos, né? Poderia se dizer assim, né, Gu? O IP que a gente conhece aqui no Brasil se chama grau de proteção. Para que nós possamos entender o que significa o IP, sabendo que é um índice de proteção ou grau de proteção dos determinados itens que a gente está analisando, ele vem com uma determinada numeração. E essa numeração na primeira coluna vai do número 0 até o número 6, na segunda coluna vai do número 0 até o número 8. Esse padrão de numeração, na primeira coluna a gente pode entender que aquele material ali, ele está sendo blindado até determinado tipo de material que vai entrar na primeira coluna, quando a gente fala do primeiro número, e o segundo número, ele tem a ver com o líquido. Então a primeira coluna tem a ver com o sólido e a segunda coluna com o líquido. Quando se fala de acordo com os números ali, quando vai analisando número por número, a gente vê que conforme vai crescendo o número, vai diminuindo aí a quantidade de estrutura do sólido e também aumentando a blindagem com relação a líquidos. Então a gente pode imaginar um IP00 como não existindo proteção nenhuma. Nada. E também a gente pode entender um IP66 como um IP que protege contra poeira no primeiro número, poeira, não entra nada de poeira. O 6 na primeira coluna é justamente o maior IP que se tem, a maior blindagem que se tem contra a poeira, e o 6 no segundo, na segunda coluna, não é o maior, até porque eu já falei para vocês que vai até o número 8. Mas a gente consegue entender que o 6 na segunda coluna significa que é blindado, digamos assim, contra jatos potentes de água. E a gente consegue ver nessa tabela vários tipos de blindagens, principalmente com relação a líquidos e lógico que com relação a sólidos também. Mas a questão do líquido nos eletroeletrônicos é muito mais complicada. Então a segunda coluna é uma coluna muito boa e até eu diria que não precisaria muito da primeira coluna se tivesse só a segunda coluna, porque está blindando contra líquido e obviamente vai blindar contra a parte dos sólidos também. Então, para que a gente consiga entender, o IP é justamente isso, esse índice de proteção ou grau de proteção dos motores, dos telefones. Na questão dos motores é muito importante o IP, porque tu tem que saber exatamente que motor tu vai botar em determinado lugar. Vou dar um exemplo para vocês. O pessoal que trabalha com corte de pedra, digamos assim, corte de basalto ou o próprio corte do mármore e do granito, muitas vezes eles têm que usar água em cima daquilo ali. Muitas vezes não, eles sempre usam água para fazer aquele tipo de corte, senão não adianta, aquece o disco e acaba queimando. Então aquilo ali tem que ir água, um jogo de água muito forte em cima daquilo ali, e obviamente tu tem que usar um motor aí de IP alto, um IP talvez até 66, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? Então nessa caminhada para a linha de motores, obviamente para telefone tu não vai estar cortando uma laje com telefone, né? Então o negócio fica mais tranquilo e tu não vai estar jogando teu telefone dentro d'água, a não ser aqueles que querem fazer gravações embaixo d'água, aí vai pegar um IP melhor. Mas aí um IP para telefone seria um IP65, um IP64 ali. Bah, daí tu tem que me dizer, né? Tu que gosta de telefone, não eu? Ah, tu que é o cara aí. Eu tô com o computador aqui com uma tabelinha e a gente pode ver itens interessantes aqui. Por exemplo, a gente começa com o 0 na proteção contra sólidos, sem proteção. Continua com o 1 com proteção contra objetos sólidos até 50 mm, para vocês entenderem como é que funciona. O número 2 na primeira coluna, protegido contra objetos sólidos até 12 mm, então conforme maior o número da primeira coluna, menor o item ali que ele vai resistir. No 3, por exemplo, protegido contra objetos sólidos de 2,5 mm, então uma peça de 2,5 mm, um grão de 2,5 mm não vai entrar nele, mas ele não tem aí nada que tenha de blindagem contra a água, então isso é importante, até porque ele só ataca 2,5 mm e água é líquido. Então a gente vê o 4 aqui, protegido contra objetos sólidos de até 1 mm, o 5 protegido contra poeira, entrada limitada, não tem a ver com o 6, e o 100 é total proteção contra poeira. E indo para a parte da segunda coluna, a gente tem o 0 como sem proteção nenhuma, tem aí a parte do 1, né, que é protegido contra gotas que caiam na vertical. Isso é bem interessante porque a tabela vai longe justamente por isso, tem vertical, horizontal, é bem legal. Até rimou, né? 2.
protegido contra gotas verticais com o corpo inclinado a 15 graus. Então vocês podem ver que é bem específico essa questão dessa tabela. O 3 é protegido contra borrifo de água. O 4 é protegido contra jorro de água. O 5 é protegido contra jatos de água. Esse IP do pessoal que trabalha com pedra, com basalto, com corte, já poderia ser um 5, ó. Poderia ser um 65 IP. Proteção total contra poeira. E o 5 protegido contra jatos de água. Poderia ter um motor numa determinada localidade lá que jogasse um jorro de água no próprio corte da lâmina, né? O motor vem aqui, a lâmina vai aqui, eles jogam água aqui e aí ele é protegido determinados pontos ali contra jatos de água. O 6, na segunda coluna dos líquidos, é protegido contra jatos potentes de água. Como é específico o negócio, né? O 7, protegido contra imersão temporária em água de até 1 metro por 30 minutos. Eu fico impressionado com a precisão dos caras. Fala, Gu. Esse IP67 eu acho que é dos telefones. E o 8, para finalizar, é protegido contra imersão contínua em água. Então vocês conseguiram entender aí o que significa o tal do IP. Primeira coluna, revisando com vocês, é sobre os sólidos. Ele protege contra os sólidos, lembrando que começando no 0 não tem proteção nenhuma, terminando no 6 ele tem proteção total contra a poeira, e na parte da coluna 2 dos líquidos, ele começa no 0 com proteção nenhuma e no 8 com imersão total debaixo d'água durante tempo indeterminado. Pode trabalhar embaixo d'água com aquele objeto ali. A gente tem que dar uma analisada bem no que a gente vai pegar, sendo que quando a gente faz manutenção e itens por aqui, a gente tem que dar uma atenção para isso, principalmente para os clientes que não são aí da linha de betoneiras, até porque a linha de betoneira tu pode usar um grau bem tranquilo. A gente tem aí o grau 44, vamos dar uma olhada aqui, protegido contra objetos sólidos de até 1 milímetro, que é a questão do motor que tem nas betoneiras de 400 litros, e protegido contra jorro de água. Isso aí porque o motor fica dentro daquela caixa, né? O motor dentro da caixa ele não vai sofrer nada. Eu acredito que vocês conseguiram pegar aí a ideia do que significa o tal do IP, até porque tudo gira em torno do IP. Qualquer item elétrico ou eletrônico, ele precisa do IP. E o IP faz toda a diferença quando está comprando, principalmente na linha aí de motores, faz toda a diferença porque tem que ter um motor específico para aquilo que tu está fazendo. E é muito importante dar uma atenção nisso nessa linha. Demais itens, lógico, deve ter outras coisas que tem que dar uma atenção específica como motor, mas para nós aqui o mais importante é a questão do IP dos motores. E para vocês que fazem manutenção, provavelmente também. E para quem gosta de telefones e usar os telefones assim ao máximo, né, Matheus, que nem o Gustavo assim, que faz uns testes com telefones, né? Ele deve gostar aí dos melhores IPs também. Especialista em telefone. Um abraço para cada um de vocês. Espero ter ajudado vocês em mais esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.